Olá, olá, olá. É Lendas para Sempre, com um convidado super especial. Uma lenda. Como todos nós, tivemos problemas, tivemos que ter superação, mas o mais importante foi sempre acreditar no dia de amanhã. Porque com fé e na crença que o dia de amanhã sempre vai ser melhor, a gente constrói histórias como a do meu convidado de hoje. Roda a vinheta! Júlio, muito obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui gravando para vocês o programa. Chileno, nasceu no Chile. Sim, os meus pais, eles moraram de 60 a 65 no Chile. Meu pai é artista plástico e publicitário. Ele foi convidado a trabalhar numa agência de publicidade e ele foi para lá. E foi engraçado, porque aí começou essa história do futebol onde eu nasci, né? Eu nasci em 63 e em 62, meu pai morando lá, a Copa do Mundo no Chile. Sim. O Brasil campeão. Sim. Inclusive, o meu irmão nasceu em março de 62, é um pouco mais velho do que eu. E o meu pai, com a minha mãe e com o meu irmão, foi visitar a concentração do Brasil no Chile. E tirou foto com todos os jogadores, o Pelé, Garrincha, Zagallo. Todo aquele pessoal. Então, você imagina os meus pais ali no dia da final da Copa do Mundo, sim, estar presente num país estranho, já com saudade do Brasil. Realmente a ligação com o futebol já começou aí muito grande, isso, muito legal. Você que poderia ter feito aquele último gol. Mas você fez muitos outros. Júlio César, Corinthians, Seleção Brasileira, Bélgica, Alemanha também? Sim, Bélgica. Bélgica e fiquei 6 meses em Portugal também. Portugal. Uma carreira vitoriosa. A minha passagem pelo Corinthians, eu comecei no juvenil do Palmeiras. Foi o primeiro clube. O seu time de coração. É muito difícil, porque quando você é profissional, você perde um pouco aquela coisa do torcedor. Com certeza. E eu cresci, quando era garoto, eu era palmeirense roxo. Sim. Leivinha, Demir Daigui, aquele time maravilhoso do Palmeiras, academia do Palmeiras, sim. E eu quis entrar no juvenil do Palmeiras, então eu consegui. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei, fiquei 1 ano. Inclusive, foi incrível, porque quando eu estava 6 meses já no juvenil do Palmeiras, surgiu um quadrangular, uma viagem para fazer, que seria no Chile. Fantástico. E eu não conhecia o país que eu tinha nascido. Sim. Eu vim para cá, para o Brasil, eu tinha 2 anos e meio. Uma pergunta. Você tinha dupla nacionalidade? Poderia ter jogado pelo Chile? Não entendi, desculpa. Você poderia também ter jogado pelo Chile? Tinha dupla nacionalidade? Não. Dupla. Nasceu no Chile. Nasci no Chile. Poderia ter jogado também pelo Chile? Sim. Sim? Então, mas foi engraçado porque em determinado momento o diretor chegou e falou assim, olha, nós vamos fazer um quadrangular, vamos ficar 1 mês no Chile. Nossa, eu fiquei super feliz. Iria conhecer o país que eu tinha nascido. Sim. E quando eu cheguei no Chile, estampado o jornal La Mercúrio, o jornal de a maior tiragem lá do Chile, mais importante. A minha foto, e na capa do jornal escrito assim,
jogador chileno que foi morar no Brasil, agora volta para jogar um grande clube, uma coisa. Foi muito uma reportagem falando do meu pai e tal. E fizemos aquele quadrangular que foi em Santiago, né? Participou a Universidade Católica, o Boca Juniors da Argentina e o time do Paraguai, não me lembro que era o time do Paraguai, e o Palmeiras do Brasil. Eram quatro países, né? Olímpia do Paraguai. E o dia de folga, o treinador virou o diretor do Palmeiras, virou e disse o seguinte: escuta, hoje nós vamos visitar uma cidade maravilhosa, nós vamos para Vinha del Mar e Valparaíso. Ele sabia já que eu tinha nascido lá. E quando eu me lembro, quando o ônibus é como se fosse São Paulo, Santos, Sim. Um pouco mais longe, a 120 quilômetros. Sim. E quando estava descendo a serra, em determinado momento na serra, você avista lá embaixo. O Pacífico. Valparaíso, Vinha del Mar. Eu tinha 14 anos, eu comecei a chorar. E os moleques, meus amigos no ônibus, tudo, aquela emoção. Realmente foi muito. Eu me lembro que quem acompanhou foi o jornalista famoso, o Antero Greco, que faleceu há poucos anos. O Antero Greco também era novo na carreira dele. Isso foi em 79. Ele que acompanhou para fazer a cobertura do coisa. Realmente foi aí que eu conheci o país que eu havia nascido. Muito, muito. Como é que foi o movimento no Corinthians em relação à democracia? Foi um movimento muito importante, num momento muito importante do Brasil, né? Um momento da democratização. Exato. As pessoas, eu particularmente, de tudo que eu conheci, isso é muito pessoal, eu procuro respeitar a opinião de todos. Mas a trajetória, com 62 anos, eu morei na Europa, consegui absorver culturas diferentes, de povos diferentes, de formas de pensar, inclusive politicamente diferentes, né? Então você coloca tudo aquilo no teu conhecimento, você começa a te lembrar determinados fatos que aconteceram, o que acontece hoje. Sim. Como foi essa transição, e hoje você consegue chegar numa coisa mais razoável, né? E eu não chamo de ditadura militar, porque para mim não foi ditadura, eu chamo de regime militar. Sim. Obviamente, Moisés, que o militar de uma coisa cultural, ele é truculento. Sim. Né? O próprio Bolsonaro virar, falar, não estou comendo, ou seja, seria melhor ter contratado você como assessor de imprensa para falar, ficar quieto e agir. Sim. Porque fala coisas, aquela truculência, a falta de tato, sensibilidade. A democracia corintiana, eu vejo como 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto esportivo. Né? O Adilson Monteiro Alves, quando ele chegou no Corinthians, o Corinthians tinha caído para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Né? Tinha um grande time, né? Mas muita briga, muito problema e tal, e a gente realmente tinha caído. Eu estava subindo do juvenil para o profissional. Está começando a jogar no profissional. Foi em 81 para 82. 19 anos. Exato, 18, 19 anos. E o Adilson chegou e disse o seguinte: ele começou a modificar alguns conceitos arcaicos que sempre existiam no futebol, por exemplo, concentração. Se não concentrar, o jogador vai beber, o jogador vai atrás de mulher, o jogador chega bêbado, aí não vai ter rendimento no outro dia do jogo, e blá, 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 blá. Aí o Adilson chegou e falou: escuta, nós estamos na 2ª divisão, não tem arrecadação. Aquele tempo, o futebol vivia de arrecadação. Não tinha televisão, não tinha patrocínio. Não era como hoje, o futebol é infinitamente mais empresarial. Né? Mas, enfim, ele falou: então nós temos que conter gastos. Ele falou: Sócrates, você é médico? Será que eu preciso ficar tomando conta de você para você não encher a cara no dia antes do jogo? Casado, com filho.
Será que você não vai dormir com a sua esposa, ficar com a tua esposa na tua casa, no teu lar? Se apresenta no dia do jogo ali, você entendeu? Ele falou, não, tranquilo, tudo bem. Falou, por exemplo, você é médico. Você já ouviu falar que algum hospital pagou concentração para um médico porque tem que fazer operação no outro dia? Nunca. Aí todo mundo, não. Fala, e operar uma pessoa não é muito mais importante do que uma partida de futebol? Claro. Então nós temos que começar a mudar esse conceito. O jogador tem que ter responsabilidade. E quem chegar aqui sem condições de jogar por qualquer motivo que não se cuidou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o jornalista e vou entregar para o jornalista. E aí, o torcedor vai ficar no pé do jogador. Vai ficar sabendo exatamente o que se passou. Então é o seguinte, quando vocês forem renovar o contrato, você não tem que cuidar, você não é o seu produto, sua saúde. Você não precisa da saúde para você jogar, você não ganha e ganha muito bem. Então, quando for renovar o contrato, você está entendendo? Se você não render, é você que está se desvalorizando. Então, veja bem, o jogador precisa ter mais responsabilidade. Eu lembro que na época todo mundo meteu a boca. Porque foi uma revolução. Os clubes contra aquela cultura, porque já vinha desde... E aí, quando começou o Corinthians ganhar, chegou em quarto, saiu da Taça de Prata, que era a segunda divisão, voltou para a Taça de Ouro, chegou em quarto lugar no Brasileiro e foi bicampeão paulista 8-2, 8-3. Nessa época eu já participava jogando. Então aí todo mundo começou a prestar atenção, falando, nossa, o Adilson Monteiro Alves está revolucionando, está tratando o jogador do futebol, está fazendo o futebol de uma forma diferenciada. Tratando como gente adulta, como uma pessoa que tem que pensar no que faz. Ele chegou o primeiro dia com o Aston Oliveto, por exemplo, e o Aston Oliveto e falou, o Aston Oliveto vai começar a trabalhar a imagem do clube e dos jogadores. Aí, irmão, fez o boneco do saco, você tirava a roupa do jogador, colocava a roupa de médico, foi o primeiro lançamento, começou a inovar. Flávio Giacovatti, psicólogo, psiquiatra, falou, vamos trabalhar aqui o conceito do grupo, quem tiver alguma dificuldade, algum problema, chama o Flávio, conversa com ele, o Flávio está aí, um dos maiores psicólogos do Brasil e do mundo, está à disposição de vocês, sem custo. Ou seja, ele começou a dar um aparato que nunca... Você chegou no Corinthians na hora certa, 19, 20 anos. Exatamente. Viu uma perspectiva de futebol e de mundo diferente. Exatamente. Então, esse aspecto esportivo, ele revolucionou hoje o futebol da forma que ele é visto e ele é entendido hoje, e deve muito ao Adilson Monteiro Alves. Aí o outro aspecto foi o aspecto político, sociopolítico. Nós estávamos numa época em que estava no final do regime militar, né? Todo mundo pedindo para voltar à democracia. Já voltar. Sim. E é uma coisa que me incomodava, como eu disse, o regime militar, para mim, obviamente que a gente sabe, teve excessos, isso depende mais do ser humano, aquela truculência, aqueles excessos, sempre há, né? E não é só militar, qualquer regime. Tem excesso. A gente vê, sinceramente, a gente vê hoje o que está acontecendo. Para mim é muito pior do que aconteceu no regime militar, mas enfim. Eu me indignava, eu particularmente me indignava, falava, pô, mas por que o povo não pode votar? O povo tem que escolher seu dirigente. Não é? Claro. Então, nós começamos a lutar junto com o Osmar Santos, né? Junto com o doutor Ulisses Guimarães, para que a gente fizesse um movimento. Aí ficou a democracia corintiana. Né? Mas foi um salto muito grande na forma de agir e de fazer. Muito, muito grande. Tanto é que nós, por exemplo, eu, Sócrates, Casagrande, Vladimir, eu sempre fui muito politizado, sempre gostei, sempre acompanhei, apesar de ter muito jovem na época, mas eu ia com os mais velhos, né? O Casagrande é da minha idade também participou efetivamente da democracia, daquele movimento político. E
E nós subimos no palanque aqui na Praça da Sé com o Osmar Santos, doutor, que deu mais, quase 1 milhão de pessoas lutando pela eu fui em todos os comícios que era para direta já, porque eu também achava um absurdo. Então, a minha filha que está ali está vendo, e eu contava sempre para ela, eu estava na rua gritando. Mais um. Fantástico. E ali, né, um ano depois, se eu não me engano, foi 84, 85, que começou o primeiro governo civil. Né? Sim. Que teve Infelizmente, o Tancredo Neves faleceu, assumiu o Sarney. Com certeza. E eu acho que nós tivemos muitos acertos e também muitos desacertos, mas, de qualquer forma, em termos de democracia, eu sempre defendi a democracia. A forma, para mim, mais razoável que eu conheci lá fora, eu viajei o mundo todo, que a gente vê, mesmo batendo cabeça e errando, o povo é um aprendizado para o povo. Com certeza. Não é? Júlio, por isso que você é uma lenda. Você viveu toda uma transformação do Brasil. Exatamente. Você não só viu, como participou e fez em cima de palanque com Sócrates e outros, né? Aquele momento que foi único. Foi um momento fantástico, porque eu me lembro que no primeiro dia de reunião foi quando iniciou a democracia corintiana, que o Adilson chegou, ele virou, você viu, tinha um time fantástico, falou assim, estamos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não sei como. Zé Maria, 2 Copas do Mundo. Um dos maiores laterais de todos os tempos. Vladimir, um dos maiores laterais do Brasil. Sócrates, praticamente o capitão da seleção brasileira campeão do mundo. E segunda divisão. Exatamente. E foi falando, Eduardo Amorim já foi campeão mundial jogando no Cruzeiro, e foi falando todo mundo. Né? E falou assim, desaprendemos a jogar? Não é possível, alguma coisa está acontecendo aqui que não tem, então nós vamos ter que... E eu não vou contratar ninguém, porque eu acho que esse time tem condições de ser campeão brasileiro. Eu não vou contratar ninguém, nós vamos começar a acertar essas arefas, ver o que está se passando, e ele conseguiu unir aquele pessoal exatamente para formar uma equipe coesa, uma equipe que dentro de campo parecia que a gente tinha 20 jogadores dentro de campo. Sim. O cara fazia a parte dele e ia lá socorrer o outro, sabe, pelo companheirismo, o Zé Maria jogava na mesma função. Você na direita? Eu jogava do lado do Zé Maria. Do lado do Zé Maria. Exato. O Zé Maria me ajudou muito. O Zé Maria foi meu ídolo, eu era garoto, eu jogava botão com o nome do Zé Maria, figurinha de algo, né? Enfim. Foi muito importante a democracia para me dar uma estrutura esportiva do que você vê. Nós ganhamos, somos bicampeões em cima do São Paulo. E o São Paulo, aquele time maravilhoso de 82, sim, com que perdeu para a Itália no Saiá, na Espanha. O São Paulo tinha 9 jogadores daquela seleção brasileira. E o técnico Tele, que não pode ser esquecido. Nós, o Corinthians, fomos bicampeões em cima dele, para você ver o equilíbrio, a disciplina que tinha aquele time da democracia. Sim, mas, além do equilíbrio, os talentos. Sócrates eram talentos. Era tão equiparava a qualquer outro time. O meu não ganhava do seu. Que o Flamengo, naquela ocasião, apesar de Zico, né? Eu me lembro que tinha uma matéria até engraçada, porque o Sócrates, na época, a gente não tem nem conotação mais do dinheiro, né? Faz tanto tempo. Eu lembro que o Sócrates ganhava, por exemplo, 8 mil e eu ganhava 80 reais. Então fizeram uma coisa, os dois jogam no mesmo time. Sim. Eu estava começando, ele já era uma estrela. Né? Mas, de uma forma geral, Moisés, o jogador da minha época, para você ter uma ideia, pouquíssimo, você vai contar nos dedos os que estão milionários. E aqueles que estão, com certeza, não foi pelo futebol só. Não foi muito mais de publicidade, de coisa do que...
completamente diferente de hoje. Não é? A gente até brinca, a gente quando reúne os jogadores para fazer um churrasco, a gente fala, no nosso tempo a gente precisava jogar muito para ganhar um pouquinho, hoje os caras jogam um pouquinho para ganhar muito. Né? Tô brincando, tem grandes jogadores hoje, mas o mundo cresceu tecnicamente hoje. Você vai jogar com o Japão, que nessa época não existia, é dificílimo de ganhar do Japão. Agora os países árabes estão entrando, né? Então o mundo cresceu muito, futebolisticamente falando, e o Brasil, obviamente, como já era o top, ele tem muito menos espaço para crescer do que os outros. Claro. E hoje, então, a briga é mais acirrada. Como é que foi sua experiência jogando na Europa? A Europa é completamente diferente, né? Tem muito menos habilidade. Na época era muito mais profissionalismo, muito mais preparo físico, não é? Sim. Mas aquela coisa que a gente vê hoje, você ia com a bola, né, à frente do jogador, você dava uma gingada assim, o cara quase caía sozinho, eles não têm assim, aquela habilidade. Né? Agora, obviamente, hoje faz o quê? 40, quase 50 anos, hoje eles cresceram muito, mas na época realmente era bem diferente. Mas o futebol europeu muito organizado sempre foi diferente daqui. Eu chegava, quando saía a tabela, 6 meses antes de começar o campeonato, se cumpria aquela tabela exatamente, sabia onde vai jogar, qual o horário, quem vai ser o juiz, ou seja, uma coisa completamente organizada. E você, com a sua formação do Corinthians, muito mais profissional que outros times no Brasil, não deve ter tido muita dificuldade na relação de obedecer horário e treinamento. Ah, sim, sim. O Corinthians, você naquela época... Te ajudou muito na profissionalização. Sim. Ser mais profissional. Sim, sim. E na Europa já estava você melhor entrosado com as questões profissionais. Mais profissional. Sim. Mas a diferença era engraçada. Por exemplo, no Brasil, pouquíssimos jogadores tinham formação acadêmica. Sim. Não é? Sim. Se chegava na Europa, o centroavante era médico, o outro era advogado, o outro, ou seja, a forma de se colocar dentro e fora de campo era completamente diferente. Já naquela época. Hoje aqui já existe uma preocupação muito maior. O jogador, mesmo sabendo que ele é famoso, que ele ganha dinheiro, não é que ele vai pensar em ter uma outra profissão porque ele precisa, mas é uma questão dele. Eu vou estudar, eu quero saber, eu quero dar uma entrevista, eu quero saber conversar, eu quero saber me posicionar. Hoje você vê uma preocupação muito maior do que nos jogadores daquela época. Você conta, eu vi, que ia para concertos de música clássica. Não é? Música, na Europa, você ia assistir os concertos de música clássica. Não entendi, desculpa. Música clássica. Ah, tá. Você, na Europa, assistiu muito, via muito a música clássica. Te ajudou para você ser, hoje, um músico. Quando eu fiz, deixa eu narrar uma coisa rápida para você entender um pouco melhor esse contexto pessoal. Quando nós voltamos do Chile, eu tinha praticamente 6 anos, 7 anos, eu vi a Copa do Mundo de 70. Sim. E aí que eu me encantei, eu disse para o meu pai que seria jogador. E nessa mesma época, minha mãe chegou em casa com um violão e um professor. Ela queria aprender. E todo mundo da família começou a aprender com violão. Depois de um mês, aquela coisa, todo mundo largou. Só fiquei eu. Eu sempre fui muito, muito determinado naquilo que eu queria. Sim. E eu passei a minha vida com futebol. Depois fui ser jogador, viajei. E eu passei minha vida com o violão na mão. Não profissionalmente, não, a minha preocupação não era aprender partitura, coisa, mas eu colocava uma música, por exemplo, o Milton Nascimento, pegava o violão e eu tocava ali até ficar igual à música.
tirar a música de ouvido, que a gente fala. Sim. E... Um dom. Isso é um dom. Então, mas porque eu já tinha um amor muito grande pela música. Sim. Pô, aí que tá. As pessoas falam, nossa, como você é dedicado. Não existe quem seja, quem vire uma lenda, não existe quem faça alguma coisa acima da média se ele não tiver amor por aquilo que ele faz. Com certeza. Porque é exatamente o amor que faz com que você, quando você fala, nossa, esse cara se mata, se dedica, para ele é uma diversão, não é? Com certeza. Então, ele se interessa em aprender tudo que diz respeito àquele assunto, em melhorar, porque ele gosta, para ele é um prazer, não é? E, enfim. E quando eu fui para a Europa, eu nem imaginava que um dia eu fosse me tornar músico profissional, que fosse compor, absolutamente. Né? É óbvio que eu ia aproveitar para ver Pavarotti, Plácido Domingues, Concerto de Aranjuez, Largo do Cisne, as 4 estações de Vivaldi, tudo que eu podia ver de concerto, óperas, né? Barbeiro de Sevilha, foi ver tudo isso. Né? O Concerto de Aranjuez em Madrid com Paco de Lucia no violão é uma coisa assim absurda. Mas você é fora da curva, porque muitos outros foram para a Europa. Romário não foi assistir. Mas aí que está. É da pessoa. Sem dúvida. E eu acho. Aí tem a mão do meu pai. O meu pai era artista. Sim. Quando eu tinha 4, 5 anos de idade, aquelas eletrolas de móvel, você deve se lembrar. Sim. O meu pai pegava aqueles discos de vinil que ele tinha, no Chile, Lúcio Gatica, um esplendoroso chileno. Sim. O meu pai botava o disco de vinil, colocava o Concerto de Aranjuez, isso em antes de 70. Meu pai colocava para eu escutar, colocava música clássica, colocava Nelson Gonçalves, né? Enfim, eu cresci, o meu pai me passou essa coisa da arte, me passou muito, muito esse amor pela arte, né? E eu valorizava muito isso. Então é uma coisa de berço cultural que muitos jogadores, pela humildade da família, eles não têm essa oportunidade. São apenas boleiros. Eu não tenho a menor intenção de dizer que eu sou melhor absolutamente do que ninguém. Eu acho que eu tive 2 pais, tanto meu pai quanto minha mãe, que valorizavam isso e me passaram. A minha mãe, por exemplo, era praticamente uma analfabeta. Minha mãe de Ribeirão Preto, foi criada na fazenda, fez até o 4º ano para poder ler e escrever. E depois meu avô falou, não, mulher tem que aprender a cozinhar, você vai casar, tem que cuidar do marido, da casa, dos filhos. Naquela época era assim. Sim. E minha mãe, apesar de ser uma semi-analfabeta, ela era uma pessoa com uma cultura grandiosa, porque a minha mãe lia demais. Então, a minha mãe, quando era pequeno, a minha mãe estimulava a leitura. Então, comprava ali, por exemplo, Robinson Crusoe, A Ilha do Tesouro, Os Três Mosqueteiros, aquela coisa infantil, praticamente coisa. Eu li muito, né? E depois de adulto, com toda essa cultura de leitura, eu tinha muito tempo na concentração para tocar e para ler. Então, o que acontece? Eu escrevi meus 2 livros. Eu fui o único jogador no mundo que escreveu 2 livros. Eu não dei para jornalista. Eu mesmo escrevi 2 livros sobre a minha trajetória. Por quê? Qual o nome dos 2? Eu tenho aqui. O primeiro livro é o Jogadas da Vida, uma história de amor e superação, que eu conto mais a parte que a gente falou antes do nascimento, a Copa do Mundo no Chile, e a minha trajetória como jogador encerra quando eu perdi, inclusive de audição, um projeto que eu vou falar para vocês que eu fiz para criança surda, praticamente esse trecho da minha vida, os detalhes do que eu tive que enfrentar para conseguir me tornar jogador. Veja que eu não havia tocado na surdez, porque você é muito mais do que um fato como ter perdido a audição. É isso que eu queria mostrar para todo mundo. Você como
Júlio César, a sua carreira de vida? Então, eu acho interessante contar para o espectador o seguinte, o porquê, as pessoas dizem, por que esse cara ficou surdo? Qual o problema que ele teve? Né? Quando a minha mãe ficou grávida de mim, foi logo depois da gestação do meu irmão. E você sabe que a mulher, ela perde muito cálcio. Sim. E a minha mãe já tinha um problema. E o médico já tinha avisado. A senhora precisa esperar 2 a 3 anos para ter o próximo filho. E teve um ano depois. Meu irmão nasceu em março de 62. E eu nasci em setembro de 63. Muito próximo. Muito pouco. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela foi no médico e o médico disse para ela, e eu recomendo que a senhora faça o aborto. E marcou o aborto. E minha mãe não queria. Minha mãe é muito católica, minha mãe era muito... Né? Rezava muito. E ela pedia para Deus dar um sinal se ela devia tirar, se não devia, mas por ela não tiraria e tal. E ele falou, a senhora não tem cálcio para formar os ossos da criança. E no dia do aborto foi para o hospital, chegou lá com meu pai junto, chegou lá, subiu na maca lá para iniciar o aborto. E a minha mãe é italiana, né? Aquela italiana bem passional. De repente, quando ela começar a andar, ela desceu da maca e falou assim, doutor, vou embora para minha casa, não vou tirar meu filho. Você tá louca? Bom, enfim. Resolveram fazer. Ela já sabia quem você ia ser, já sabia o tamanho que você seria de homem. A minha mãe, ela disse, eu perguntei para ela sobre isso, ela disse que ela passou esses 15 dias da consulta até o aborto, ela ficou rezando, ela passou rezando. E ela falou que na manhã que ela ia para lá, ela parece que ela viu uma luz. E foi ali que ela falou, eu não posso tirar meu filho. Se o meu filho nascer e morrer, não cabe a mim, isso cabe a Deus. Não sou eu que decido. O que eu decido, o que eu posso decidir, se eu vou ter ou se eu não vou ter. E o que depender de mim, eu vou fazer a minha parte. O resto é com Deus. E naquele momento, ela desceu da maca e da mesa e falou, não vou tirar meu filho. Resolveram fazer um tratamento para calcificar. Mas você imagina a gestação terrível que ela passou de insegurança, de medo, de desespero. Né? E na época não tinha a tecnologia e a medicina que tem hoje. Claro, não. Pré-natal, não existia absolutamente nada disso. Claro. Hoje você faz exames, você sabe exatamente como está. Naquele tempo não tinha nada, ultrassom, não tinha nada. Né? E, enfim, quando eu nasci bem, foi um alívio. O imperador, Júlio César, imperador. Minha mãe disse que deu esse nome para mim, Júlio César. O nome de guerreiro. Esse foi um guerreiro. E eu vou dar um nome de guerreiro para ele. Sua mãe sempre foi iluminada. E as pessoas fazem analogia depois dessa coisa de tocar piano, compor sinfonia sem escutar, o Beethoven seria natural. Não, eu quero deixar bem claro que não é uma questão absolutamente de comparação com o Beethoven. Beethoven, com 5 anos, já estava no piano. Ele nasceu, viveu e morreu para a música. Estamos no conservatório Beethoven. Exatamente. Na sala Exatamente. Beethoven. Aliás, Yara, a diretora do conservatório, me deu uma entrevista e nós lemos a filosofia de Beethoven. Assistam a entrevista da Yara. Aqui é o Júlio César. Fantástico. A Yara, inclusive, me convidou, me deu uma bolsa, está me ajudando muito. Junto agora com o professor Juliano. Sim. O professor Juliano é bárbaro, pianista fabuloso. E está me passando todos os segredos para me facilitar do piano. Eu espero realmente a gente ter uma... Mas, enfim, voltando ao tema do coisa. Então, eu tive minha infância normal,
jogando. Joguei futebol, nunca quebrei osso, nunca tive problema nenhum de calcificação. Fui para a Europa, aproveitei esse tempo, como você disse, para ouvir, mas por amor, eu não imaginava, eu não ia ver concertos e óperas com interesse de aprendizado. Mas eu como bom virginiano, na minha mente, ela é focada. E a minha sorte é que a minha memória é gigantesca. A minha sorte. Então, tudo aquilo que você está tocando, mesmo de ouvido a vida inteira, na verdade, quem ouve não é o ouvido. Quem ouve é o cérebro. Sim. O ouvido só conduz. Sim. Então, você está armazenando, você está criando uma memória musical ali gigantesca de tudo que você está tocando. Você está educando o teu cérebro na música, com o violão a vida toda. Você imagina isso, não é? E depois você ouvindo óperas, concertos, os maiores, dos melhores do mundo. Então, tudo isso você vai ali criando uma capacidade musical, aprendendo. Eu tinha interesse quando eu via. Como que tem 3 movimentos, um concerto ou uma sinfonia. Né? Normalmente 3 movimentos. O primeiro movimento normalmente é um valseado, o segundo normalmente é mais triste, o terceiro é mais alegre, ou seja, a estrutura de como se cria isso. Ou seja, eu tinha esse interesse, mas não pensando que eu fosse usar isso para simplesmente culturalmente, para saber como que as coisas são, como se constrói uma ópera. E para assistir e desfrutar, sabendo. Exatamente. Então, mas aí quando eu voltei, que eu parei de jogar e que eu comecei a perder a audição, eu no início fiquei muito revoltado, né? Porque eu não entendia. Eu falei, pô, nunca fiz maldade para ninguém, mas eu fiquei muito revoltado, principalmente com Deus, né? Sim. Falei, não entendo. Deus vai ter que me dar uma resposta, porque com 30 anos de idade, 32 anos de idade, eu perdi a audição dessa forma. E eu consegui. Mas vou te interromper. Vou querer que você toque. Sim, você vai mostrar. E vai me contar qual é o segundo livro. Você falou do primeiro. Tem que falar do segundo. Sim, exatamente. Então, para complementar a questão do então, Jogadas à Vida, uma história de amor e superação, é essa primeira parte. Inclusive, chegar lá, que quando eu parei, que essa revolta, um dia eu encontrei o Zé Maria, já tinha parado, que jogou comigo, e o Zé era supervisor de um projeto na prefeitura, e que vários ex-jogadores famosos, Leivinha, Ademir da Guia, ficava num campo da prefeitura, aqui em São Paulo, para montava uma escola de futebol para tirar o garoto carente das ruas. E o Zé Maria falou, Júlio, nós não temos nenhum projeto para criança com deficiência. Como você já perdeu a audição, por que você não cria um projeto para criança surda? E foi quando eu entendi que Deus tinha me dado uma missão. Porque quando eu fui no Parque da Aclimação, fiz o meu projeto ali, do lado tem o Allen Keller, que é a maior escola de estudo de São Paulo. E quando eu comecei a pegar os garotos depois da aula e levar para o campo no Parque de Aclimação, quando eu cheguei lá, eu vi mais de 80 garotos, pais em volta do alambrado, chorando de alegria. Eu falei, meu Deus, Deus me deixou... Deus me deu uma missão, Deus me escolheu. Eu não fui punido, eu fui um escolhido para fazer um trabalho importantíssimo. Então, eu comecei ali com futebol de campo, depois eu percebi que eles não tinham aula de educação física. Então, passei também aí para a quadra, e aí eu dava vôlei, handebol, basquete, queria primeiro... Dança, você ensinou a dançar. Como é que você fez para ensinar? Eu criei... A caixa de som? Dizem que foi a primeira escola de dança para surdo do mundo. Né? Para mim foi uma coisa relativamente simples, porque eu já tinha uma bagagem com música muito grande. Ou seja, eu sabia como funcionava o som. Né? E eu pedi para a diretora, eu falei, escuta, você vem para ter um teatro dentro da escola, uma escola realmente muito, muito, muito estruturada. E ela falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou criar um projeto de dança para...
Falou, Júlio, você é um cara completamente louco mesmo, não? Como é que você vai criar uma escola de tanto moleque surdo? Como é que ele vai escutar? Falei, isso aí, Sarah, deixa comigo. E eu fui lá, eu comecei a pensar, né? Já falei, tem o palco, madeira, madeira é um dos maiores condutores de som. Sim. E eu peguei a caixa acústica, eu virei a caixa acústica, só que era alta, dessa tinha duas caixas acústicas. E eu virei a caixa acústica, solo de madeira, pedi para os meninos ficarem descalços, e fiz uma fila assim, né, de frente para mim. E aí quando eu peguei, coloquei o som no último volume, e no tuito grave, né, treme tudo no chão. Então os meninos sentem o impacto. Né? O som grave é deslocamento de ar. Claro. Né? E naquele impacto eu comecei a marcar, fazer coreografia. Criar as coisas mais simples primeiro. E eles vinham de frente, todos me acompanhando. Daqui a pouco já dava uma voltinha, e fomos criando coreografia. Em 6 meses fizemos o primeiro musical de surdo na escola. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Os pais, a mãe, ninguém acreditava. Aí começou a TV, a SBT, Rede Globo, né, se interessar em ver a filmagem. Mas eu acho que o que eu levei de mais importante, esse meu lado de virginiano, como eu falei, de metódico no trabalho, por exemplo, os meninos eram muito tristes. As mães precisavam levar e buscar menino de 14, 15 anos. Sim. Não tinha confiança em deixar o menino atravessar a rua, não sabia. Moleque triste, olhando para baixo. Porque a sociedade não deixa o menino jogar futebol, não deixa o moleque fica recluso. E quando eu comecei a levar... Você simplesmente, simples é uma palavra que pode expressar, devolveu a alegria e perspectiva de vida. Sim, eu queria a oportunidade deles fazerem. Eles viam futebol na televisão, tinha ídolos, amavam, mas ninguém deixava ele jogar. Porque o que acontece? Uma família tem 2 filhos, nasce um menino e fica surdo, os 3 vão para a rua, daqui a pouco todo mundo começa a debochar do menino surdo, porque não ouve, manda ele embora para casa, o moleque fica lá traumatizado, aí começa a separar. Sim. Entendeu? Então, e aí o que acontece? Ele não desenvolve habilidade, ele não desenvolve coordenação motora, ele não desenvolve habilidades que as brincadeiras, não só o esporte, as próprias brincadeiras, né? Pega-pega, mãe da rua, que a gente tinha quando criança, né? Ou seja, tudo coordenação motora. O menino não desenvolve. Então, eu dei essa oportunidade. Quando, depois de 2, 3 anos que eles começaram a melhorar, vou te dar um exemplo. Quando a gente joga futebol, você põe a bola aqui, quando vem o adversário, fala, o rabo de olho. O que é o rabo? Rabo de olho. Tem que olhar para a bola e ver onde o adversário está para você proteger a bola dele. Não é? Eu chamo isso de aproveitamento da visão periférica. Sim. Certo? Cientificamente falando. E então, depois de 2, 3 anos, os meninos que olhavam para baixo, e outro juiz não pode apitar. O juiz tem que dar uma bandeirinha, porque o menino é surdo, não vai apitar. Então ele tem que olhar para a bola, olhar para o adversário e olhar para o juiz. Um olho no gato e outro no peixe. Um olho no peixe, outro no... Exatamente. Então, só que aí, no caso, são 3 locais. Depois de 2, 3 anos, no começo, eu rodava a bandeirinha, quando era para parar o treino, o moleque estava correndo, depois de 2, 3 minutos que eles iam ver que tinha parado o jogo. Depois de 2, 3 anos, o menino já estava aqui escorando o adversário, parava, ele falava, mas o que eu criei? Eu tive que criar um estímulo. Aí que entra o dedo do educador. Sim. O amor. E eu vi que eu falava, você precisa olhar para mim, não adiantava nada. Eu parei o treino um dia e falei assim, é o seguinte, vou criar um incentivo. É por isso que eu falo para você. Não o capitalismo selvagem, o capitalismo que deve ser, é o incentivo. Sim. É do ser humano. Se o ser humano não tiver incentivo, é por isso que o comunismo não funciona. Não tem incentivo, é verdade. Então, o incentivo. Quem vê o rodar a bandeira primeiro vai ganhar a posse da bola. Que todo garoto quer. É a posse da bola.
Quando eu levantava a bandeira, ele estava com a bola aqui, o adversário. Olha lá, para. O professor parou. Aí eu comecei a anotar. Melhor aproveitamento da visão periférica. Depois eu criei um exercício usando a meia-lua da área grande. Sim. Eu me lembrei da nossa aula de desenho. Aquela régua de 180 graus. Sim. Eu usei, quando eu colocava a marcação, botava o menino, jogava a bola para ele de vários locais daquela meia-lua, ele ficava centrado aqui, cada um jogava a bola para ele aqui. Reflexo. E eu ficava bem na frente, ele não podia olhar para quem jogava, ele tinha que olhar para mim. A bola vinha de lá, ele tinha que pegar. Ou seja, aproveitar. Aí, quando ele errava, eu marcava lá. Ali está o quê? 160, com 160 graus ele errou. Foi quando eu consegui fazer a comprovação científica disso. E aumentava o reflexo, além da visão, que aumentava o reflexo para a vida. Mas estímulo. Fizemos comparações com o garoto surdo que não treinava, fizemos comparação com o mesmo exercício com o garoto ouvinte, os garotos surdos que treinavam há 2 anos, eles pegavam a bola e chegavam a pegar até... Ele estava olhando para cá, então seria 90 graus, Sim. até 90 graus. E não deixava a bola cair. Então, usávamos primeiro bola de basquete, que é grande, bola de futebol, bola de borracha, chegamos até a fazer com bola de tênis. E, ou seja, para a gente anotar, ter uma cientificação disso realmente valiosa. Uma outra coisa, só para você ver o que isso está bom, mas o que isso mexe, veja bem, ele passa a aproveitar a melhor visão, ter mais informação do mundo. Uma outra e aprendizado melhora. Um outro exercício, quer dizer, quando eu fui fazer treino de cruzamento, mas tudo assim, era um projeto piloto, não existia. Sim. Eu também não tinha conhecimento disso. Eu fui observando. Aprendendo junto. Eu fui fazer um treinamento técnico, cruzamento e cabeceio. Quando o menino começou a cruzar, o centroavante que pulava 5, 10 metros longe da bola. Falei, será que o moleque é cego, tem problema na vista, não está enxergando a bola? Aí eu falei assim, pô, isso não é futebol, isso é física pura, isso é trajetória. O moleque não sabe calcular a trajetória. Por quê? Porque nunca a sociedade deixou ele praticar. Sim. Como é que eu posso resolver isso? Eu preciso criar um exercício para isso. Falei, faz uma fila aqui. Peguei a bola, assim, 1 metro. Aí, cabeceia, jogava a moleque, cabeceava. Ia no fim da fila. A cada treino eu afastava um passo. No fim de um mês, eu estava lá no pau da bandeirinha jogando a bola com a mão, o moleque vinha e cabeceava certinho. 2 meses depois fui na escola, as mães mandaram me chamar, que elas podiam, não precisava mais levar e buscar o filho, podiam trabalhar para ajudar a família. Tudo gente pobre. Saia de casa às 5, 6 horas da manhã, para o filho chegar às 7 na escola, não podia trabalhar para ajudar a família. Falei, mas o que eu fiz? Não sei, Agora meu filho tem confiança de atravessar uma rua, pegar um ônibus sozinho. Aí eu comecei a lembrar, a trajetória da bola é a mesma trajetória do carro que atravessa a rua. Esse tipo de coisa. Você devolveu para ele uma coisa que é ser útil. Independente. E o projeto hoje? Como está? Depois que eu fiz essa comprovação científica, esse projeto ganhou um prêmio como o melhor projeto, inclusive, do Brasil, dado pelo ministro dos Esportes, ministro da Educação e o ministro dos Direitos Humanos. Ele me nomeou embaixador da pessoa com deficiência no Brasil. Passei a fazer tudo o que eu podia para ajudar a pessoa com deficiência. E começou a ter muita... ficar conhecido. E a secretária da pessoa com deficiência estadual me convidou para eu ir para todo o estado de São Paulo fazer seminários para que eu ensinasse os professores de educação física contratados pelo estado e pelas prefeituras locais. Fizemos 12 seminários para 12 mil professores de educação física. E eu ensinei porque dessa escola que nós tínhamos na aclimação, eu depois desenvolvi mais 5. Todas as escolas de São Paulo, são 6.
Então, fiquei 10 anos desenvolvendo esse projeto e anotando tudo. E após toda essa comprovação científica, eu ensinei para esses professores. E aí, esses professores, porque eu não queria ficar fazendo isso, Sim. dando aula em sala de aula, eu falei, já estou velho para isso, eu criei e agora eu vou distribuir. Então, o que acontece? Eu capacitei esses professores e esses professores foram para as escolas e com esse projeto eles criaram a aula de educação física baseada nessa comprovação científica, nesse método. Hoje, esse projeto beneficia aproximadamente 300 mil crianças surdas. Mais a família, você vê, quase 1 milhão de pessoas. Então, já justifica. Já justifica. Eu nem preciso falar nada. Já justifica a teimosia da minha mãe em eutanásio. Mais do que isso, muito mais. Mas uma coisa bem interessante em relação a essa coisa do Beethoven é que a mãe do Beethoven, ela teve 4 abortos antes do Beethoven nascer. A minha mãe teve 11 gravidez e 5 filhos. Ela teve 6 abortos antes de eu nascer e quase que eu seria o 7º aborto. E a minha mãe não tivesse essa coisa de espiritualidade muito forte, essa certeza de que parece que alguma coisa dizia para ela que ela tinha que ter aquela criança. Então, é uma coisa assim incrível, não é? Qual o nome da sua mãe? Odete. Dona Odete, nascida em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Você morou em Ribeirão? Morei, porque quando eu saí do Corinthians, joguei no Comercial. Na época, o Comercial estava na primeira divisão. Inclusive, eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista jogando no Comercial. Fiz 22 gols naquele ano de 85. Perdi para o Careca, que era o centroavante de São Paulo da seleção. E Ribeirão, aquela região toda, é região fantástica, né, João? Odete, e seu pai, nome? Meu pai? É o nome. Edson. Meu pai foi famoso. Quer dizer, famoso aquela coisa, todo artista é famoso depois que morre. Sim. Né? Espero que eu seja um pouco mais reconhecido em vida. Já está sendo, você está. O meu pai, ele nasceu primeiro aquarelista, ele amava isso. Sim. E depois passou a pintar óleo, não. Meu pai era impaciente, então aquarela, você pinta, depois que a tinta seca, já ficou pronto. Se não ficou pronto, joga fora, ficou bonito, ficou bonito. Aquela coisa de óleo ficar aqui. Espera secar quase 1 dia, 2 dias, depois vai dar retorno. Meu pai não tinha essa paciência, então por isso que ele gostava de aquarela. Como a aquarela com o tempo umedece, acaba estragando, sim, ele passou a pintar com tinta sintética, que é mais rápido também, mas não ao óleo, tinta sintética, mas faz o mesmo trabalho. O meu pai era um urbanista. Meu pai sentava na Ipiranga com a São João, aí cadeirinha de praia no meio da ilha lá, e pintava ao vivo, juntava aquele monte de gente. Expôs da Europa, expôs do Japão, ele expõe na Praça da República. Posso pedir um favor? Você tem obra dele? Tem telas? Tenho em casa. Manda a foto. Vou te mandar. Nós estamos falando dele. Vamos colocar. Vamos, para mim é estamos falando uma alegria. Do Edson e vamos colocar o trabalho dele. Uma alegria. Mostrar. Uma alegria. Vamos estar o som e aparecendo a imagem do trabalho. Eu sou espírita. A minha mãe recebeu uma psicografia do meu pai que ele diz o seguinte: eu estou num lugar que eu estou muito feliz porque eu posso pintar. Só isso. Então, e o meu pai sempre me pedia: ô, Júnior, você vai tocar, você vai jogar, você vai dar uma palestra, você não podia pôr um cavalete no canto, expor os quadros, você falava, claro. Então, o meu pai vai ficar muito, onde ele estiver, ele vai ficar feliz, porque depois que ele morreu, ele foi reconhecido o maior artista plástico urbanista do mundo do século XX. Quando você vê o trabalho dele, você não vai acreditar. Porque a Avenida Paulista, Pátio do Colégio, Teatro Municipal, Praça da Sé, Estação da Luz, pintava urbano. Na Europa, toda a Europa ele pintou também. Mas, realmente, ele com 6 anos, ele disse que ele já estava
com lápis, desenhando, aí passou a vida, ele viveu. Meu pai nasceu para fazer isso, entendeu? Uma família... É uma lenda. Lenda. Aliás, a sua mãe também, seu pai, fantástico. Toca uma música. Vamos lá. A mídia começou a me chamar de Beethoven brasileiro, essa analogia com Beethoven, porque depois que eu perdi a audição, eu quis aprender piano e comecei a aprender, já tocava violão, ficou muito mais fácil para mim, já tinha uma educação musical. E eu acabei compondo 2 sinfonias, na verdade 2 concertos para piano e orquestra. E foi natural a mídia começar a fazer aquela analogia, pô, um surdo que compõe uma sinfonia, agora toca piano, pô, é o nosso Beethoven brasileiro, né? Me deram esse apelido carinhoso. E eu gostaria de dizer para você, o meu primeiro concerto eu pus o nome Jogadas da Vida, que é o mesmo nome do meu primeiro livro. Por quê? Porque ele conta, através da música erudita, sobre a minha trajetória. Essa parte que eu contei para vocês da minha mãe, do aborto, é o primeiro movimento que eu vou tocar para vocês desse meu primeiro concerto. Ele começa com um som grave, desesperador. Foi o momento que o médico disse que minha mãe tinha que abortar. Em seguida, a música fica delicada, sublime, uma música angelical. Foi o nascimento com saúde. Depois a música se torna uma valsa. Foi a minha infância feliz, as glórias do futebol, o nascimento do meu filho, meu casamento, minha ida para a Europa, enfim, os títulos, né, no Corinthians. E a introdução, que essa parte curta da minha mãe no início, eu dei o nome O Direito de Nascer. E ao primeiro movimento eu dei o nome Glórias e Vitórias. O segundo movimento, que em uma outra oportunidade eu posso tocar para vocês, ele se chama O Som do Silêncio, que é o segundo movimento, a segunda parte da minha vida, quando eu perco a audição, a minha tristeza, o meu desespero, a minha revolta com Deus. E o terceiro movimento se chama Tributo ao Divino. Foi o meu entendimento, a música alegre, sublime, né, festiva, que fala que a minha gratidão a Deus, de mesmo sem ouvir, depois que eu fiz esse projeto, ou seja, quando a gente dá, né, quando eu fiz esse projeto para a criança surda, parece que Deus me presenteou com essa possibilidade de eu poder aprender piano sem escutar e de fazer 2 sinfonias, de compor 2 sinfonias. Então, eu fiz uma homenagem, na Tributo ao Divino. Tá? Esse é o meu primeiro concerto. O segundo concerto se chama Concerto de Adeus. Eu perdi o meu pai e minha mãe numa diferença de 1 ano de um para o outro, e eu acabei fazendo esse concerto em homenagem aos meus pais, contando toda a minha trajetória em família, infância, né? E depois o problema que os dois tiveram. Meu pai ficou em coma 1 semana de morrer, aquele desespero da família e tal, e depois até uma marcha fúnebre no momento do enterro. É maravilhoso, chama Concerto de Adeus, que eu também algum dia terei a oportunidade de apresentar para vocês. Mas o que eu quero dizer é que esses 2 concertos são, na verdade, eles contam uma história, não é simplesmente uma música bonita que eu compus. Eles através, vocês vão perceber que tudo isso que eu contei para vocês, essa parte do futebol, das alegrias, do nascimento, do desespero, enfim, vocês vão perceber tudo isso durante esse primeiro movimento que eu vou tocar para vocês. Glórias e vitórias.
muito obrigado. Seu filho pinta? Não entendi, desculpa. Seu filho também é artista? Não, o meu filho, ele ainda tá assim, quando ele entrou, meu filho, ele foi, com 17 anos, foi campeão de xadrez brasileiro sub-17. É muito centrado. Mas ele é muito, tem 1,92 m, é primogênito. Sempre o primogênito, normalmente, entre o papai que era mais preguiçoso, né? Ele, como todo mundo, pô, seu pai foi jogador, tá? Aí ele começou, e eu tinha uma escolinha de futebol. Aí ele entrou na escola e falou, pai, eu quero jogar. Aí ele falou, pai, cansa muito. Eu falo o seguinte, eu vou jogar no gol. Aí ele começou a jogar no gol, o cara deu uma bolada, pegou na mão dele, doeu, falou, pai, isso é muito violento, vamos fazer o seguinte, pai, e eu vou pro lugar que é menor, o campo é muito grande, eu vou jogar basquete, porque eu sou alto. Aí começou a cotovelada, essas coisas de muita... Aí eu falei, pai, isso não é pra mim, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar xadrez. Mais intelectual. E começou, pegou gosto naquilo, começou a comprar livro de xadrez, estudava e virou, e foi campeão brasileiro de xadrez sub-17. Com 17 anos também entrou na Unesp para fazer biotecnologia. Aí veio a pandemia, atrapalhou um pouco. Aí depois de 3 anos na Unesp, ele falou, pai, não é isso que eu gosto, eu montei uma empresa de marketing digital, eu adoro isso. E eu já vi aqui, dá para eu trancar a matrícula e fazer na FGV, terminar minha faculdade. Trouxe para a FGV, tá? Voltou a morar aqui em São Paulo. E o ano que vem, com 23 anos, mas é um molecão fantástico, inteligente, centrado. Perguntei porque a sua família tem todo um diferencial. Cabeça, amor e felicidade. Me sinto muito honrado em estar com você. Muito honrado. Meu muito obrigado. Eu fico feliz, eu que agradeço a oportunidade. Gostei muito de participar do teu programa, de contar um pouco da minha história aí de superação. Eu acho que hoje o meu maior, falando para vocês de coração, hoje o meu maior intuito não é... Eu já fui jogador de futebol, nada vai me dar mais fama do que eu já tive no Corinthians, na Europa, numa época mais gloriosa do Corinthians, que foi a democracia. E eu já estou vacinado para isso. Eu não sou um menino de 20 anos, estou começando querendo ganhar o mundo. Eu acho que se eu não fui um jogador famoso como Zico, como Sócrates, mas eu joguei num contexto importante em grandes clubes, eu já tive o meu quinhão de fama, de reconhecimento, e o que hoje eu toco, eu operei 2 vezes o túnel do carpo à mão, ensaiando aí 10, 12 horas por dia para poder me apresentar em teatro, tocando com orquestra sem escutar, superar toda essa dificuldade. E, obviamente, que o orgulho de criar uma música, uma coisa que eu amo também, mas de continuar tocando, me apresentando. Só para você ter uma ideia, até hoje eu gastei muito mais dinheiro, só comprar um piano para poder... Sim. Eu gastei muito mais dinheiro do que eu ganhei. Então, para você ver, essa coisa da música, para mim, que eu levo, é para dar para você uma ideia de quanto Deus nos ama. Como filhos de Deus que nós somos, como nós somos capazes. Então, não há o Júlio César que é capaz. Eu não sou melhor do que absolutamente ninguém. Todos nós temos dentro de nós a força, o desejo. Quando a gente tem amor no que a gente faz e determinação, a gente consegue superar qualquer obstáculo. Impossível é só uma coisa que ainda ninguém fez. Então, temos aí cada dia mais tecnologia, cada dia novas descobertas, cada dia mais fácil para a gente, e a gente tem que aproveitar. Mas o amor, a determinação, o comprometimento, isso daí, se você tiver, você pode conquistar qualquer sonho que você tiver. Deus nos fez a sua semelhança como herdeiros da terra. Não é isso que a própria Bíblia diz? Ou seja, quando a gente acreditar e a gente se sentir assim, a gente realmente vai conquistar. Tem até
um ditado que fala assim, ó, a gente não pode ter o medo que nos para. Imagina que eu vou conseguir ser médico. Por quê? Tem milhares de médicos aí, que eles são melhores do que eu como pessoa? Absolutamente são mais inteligentes do que eu? Não, talvez se dedicaram mais, mas se eu me dedicar, eu também consigo. Não é? E o medo que nos trava, e nós não podemos ter, nós temos que nos valorizar, nós temos que jogar nossa autoestima lá em cima para a gente conquistar esse, para a gente poder traçar essa estrada, esse caminho. Teu ditado que faz, e ele não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Por quê? Porque como ele não sabia que era impossível, ele não tinha medo, para ele era natural, ele foi lá e fez. Talvez se ele soubesse que era impossível, ele não teria ido fazer. Exatamente. Imagina uma coisa disso, é impossível. Então, gente, exato, isso diz tudo. Nós podemos tudo, desde que façamos com amor, com determinação e com comprometimento, com fé em Deus. Obrigado, querido. Você é genial. Muito feliz, muito feliz. Minha filha, tanto quanto eu, emocionadíssimos, muito emocionados. Obrigado.